Esse é um dos tópicos mais interessantes porque revela como a mídia da época tentava projetar o estereótipo da rivalidade para vender jornais, enquanto a realidade nos bastidores era bem diferente. Nos anos 70, a imprensa sensacionalista, especialmente a britânica e a alemã, forçava uma narrativa que Agnetha e Frida se odiavam. Eles as descreviam como competidoras que lutavam por cada segundo de destaque nas músicas e por quem tinha o figurino mais chamativo. Chegaram a inventar que elas não se falavam nos camarins e que exigiam hotéis separados. E na verdade, as duas eram as únicas que entendiam o peso de ser uma mulher no topo do mundo naquela época. Agnetha e Frida sempre negaram qualquer briga. Em entrevistas posteriores, Frida afirmou: "Nós éramos como irmãs e nos apoiávamos muito, principalmente quando a pressão do divórcio e das turnês ficou insuportável." E um dos pontos que mais argumentavam na época era o contraste da personalidade das duas, porque Agnetha era mais tímida, caseira e sofria com a distância dos filhos e tinha pânico de aviões e multidões. Frida era mais extrovertida, amava o palco, a moda e a vida social que o sucesso trazia. Essa diferença de vibe era interpretada como frieza entre elas. Se houve algum conflito, foi puramente profissional, como decidir quem vai cantar tal parte. E a amizade delas era tão forte que durante as turnês exaustivas, quando a Agnetha entrava em crise por causa do medo de voar ou pela saudade dos filhos, era Frida quem acalmava e dava o suporte emocional. Elas eram aliadas em um ambiente dominado por homens: Benny, Bjorn e o empresário Stig Anderson. Esse é um dos momentos mais impressionantes da história do grupo. A ABBA-mania na Austrália foi algo tão desproporcional que frequentemente comparada à Beatlemania nos anos 60. Foi o primeiro país a realmente tratar o ABBA como deuses do pop, antes mesmo do resto do mundo. E aqui vai vários momentos dessa ABBA-mania na Austrália. Em 76, o ABBA conseguiu um feito que parece erro de digitação. Eles ocuparam o número 1, número 2 e número 3 das paradas australianas no mesmo tempo com as músicas Fernando, Mamma Mia e SOS. E a música Fernando ficou 14 semanas consecutivas em primeiro lugar na Austrália, um recorde que durou décadas até ser quebrado pelo Ed Sheeran em 2017. Em março de 76, o grupo gravou um especial de TV chamado The Best of ABBA. Quando foi ao ar na Austrália, ele alcançou uma audiência de 58% da população total do país. Rumores dizem, e muitos historiadores confirmam, que a audiência do especial do ABBA na Austrália foi maior do que a transmissão da chegada do homem à lua. Quase 6 em cada 10 australianos estavam assistindo ao grupo ao mesmo tempo. Quando finalmente embarcaram na turnê em 77, o país parou. No aeroporto de Sydney, milhares de pessoas quebraram as barreiras de segurança para tentar tocar no avião. Em Melbourne, o grupo teve que aparecer na sacada da prefeitura Town Hall para uma multidão de mais de 30 mil pessoas que bloqueavam as ruas apenas para vê-lo dar um tchauzinho. E no show da abertura de Sydney caiu uma tempestade e o palco, feito de material plástico acrílico, ficou muito escorregadio. E durante a performance, Frida escorregou e caiu feio no chão. E a Agnetha, morrendo de medo de cair também, passou o resto do show praticamente imóvel. The feeling very well when we went down to Sydney on a tour, Australia on a tour, and we played Sydney. You remember it had been raining for weeks and weeks in Australia or Sydney, and that very evening when we were waiting to go on stage, the rain was still falling down, and coming out the view of all the people sitting with their umbrellas, you know. And I remember the stage was so slippery as well. At one point I actually fell over. I don't know if it's a fond memory, but still it's a very strong memory. Yes, that, very well, Australia was very big for you. I mean, it stopped raining. It did stop raining, yes. Mesmo assim, ninguém arredou o pé da plateia. E isso tudo ainda na performance de Waterloo. Só que editaram essa parte fora quando fizeram o ABBA The Movie. Mas por que a Austrália adora tanto o ABBA? Eles foram os primeiros a abraçar os clipes musicais promos. Como a Austrália era longe demais para os artistas visitarem, o programa de TV Countdown passava os vídeos do ABBA a todo momento. Isso criou um vínculo visual com o público antes de qualquer outro lugar. Ah, não tem o que passar? Coloca a ABBA aí. É tipo o Chaves deles.
Esse filme não é um documentário comum, nem um filme de ficção tradicional. É um híbrido estranho que captura o auge da histeria na Austrália que eu acabei de mencionar. O grupo não tinha tempo para atuar em filmes de verdade. A solução? Criar um trama paralela sobre um DJ de rádio azarado chamado Ashley Aulace, que persegue o ABBA por toda a Austrália para conseguir uma entrevista exclusiva. E o ator interpretando o DJ era na verdade um dos poucos que estava atuando, porque o ABBA estava apenas vivendo na turnê e as câmeras capturavam o caos ao redor deles. E muitas das cenas de perseguição no filme, onde segurança empurra os fãs e o DJ, não foram ensaiados. O clima na Austrália estava tão tenso e perigoso que o filme acabou registrando a exaustão real no rosto de Agnetha e Frida. Elas não estavam interpretando o cansaço, elas estavam realmente assustadas com a multidão. Embora o filme seja alegre e cheio de música, ele mostra momentos de tensão real. Existe uma cena famosa onde o empresário Stick Anderson dá uma bronca pública no DJ, e muitos fãs veem isso como um vislumbre da personalidade controladora e difícil de Stick Anderson, que mais tarde seria o pivô de um processo judicial milionário contra a banda, que veremos com mais detalhes depois. E uma curiosidade rápida, o áudio do filme é uma mistura. Embora as imagens sejam dos shows da Austrália, grande parte dos vocais e instrumentos foram regravados ou retocados em estúdio na Suécia após a turnê. Benny e Bjorn eram tão perfeccionistas que não queriam que os erros causados pela chuva, pelo cansaço, fossem imortalizados no cinema. No geral, o filme foi um sucesso, e o filme foi um dos poucos produtos da cultura capitalista que conseguiu furar a cortina de ferro, e ele foi exibido na União Soviética, onde o ABBA era uma das únicas bandas ocidentais permitidas, tornando-se um fenômeno cultural também no lado comunista do mundo. O ABBA nunca anunciou oficialmente que a banda tinha acabado nos anos 80. Eles apenas disseram que fariam uma pausa, e essa pausa durou de 82 até 2021. O álbum Voyage foi gravado em segredo no estúdio de Benny em Estocolmo, e o mundo só descobriu quando luzes misteriosas foram projetadas em monumentos ao redor do globo. E como sabemos, o show desse álbum não foi exatamente como o ABBA em si, mas sim com versões digitais do ABBA. Os personagens no palco não são hologramas ou projeções 3D, eles são avatars, projetados em uma tela de 65 milhões de pixels de altíssima resolução, criando uma ilusão de profundidade. E a tecnologia foi desenvolvida pela Industrial Light Magic, a empresa de George Lucas, responsável por Star Wars. Para que os Avatars, não tanto esse nome, se movimentassem como os originais, os 4 integrantes, já na casa dos 70 e 80 anos, tiveram que vestir traje de captura de movimento, aquele cheio de bolinhas, e atuar por 5 semanas na frente de 160 câmeras. Mesmo que eles parecessem ter 20 e poucos anos de palco, cada gesto e piscada de olho e jeito de dançar é o movimento real dos membros atuais. A tecnologia apenas rejuvenesceu a pele deles. O show é tão ambicioso que nenhuma arena do mundo conseguia suportar os equipamentos. Por isso, eles construíram a ABBA Arena em Londres, um estádio removível de 3.000 lugares, projetado essencialmente para que as luzes e som se fundissem com a tela, fazendo parecer que os artistas estão realmente lá. E pela primeira vez, o figurino do ABBA não foi feito de cetim barato e lantejoulas de loja de fantasia. Grande design da moda e de grife desenharam roupas exclusivas que foram digitalizadas para os avatares, e alta costura aplicada a modelos 3D. E os membros Benny e Bjorn foram tão detalhistas que insistiram que os avatars tivessem até pequenas imperfeições, como o suor na pele e o balanço natural dos cabelos, para evitar o efeito de Vale da Estranheza, quando algo parece quase humano, mas causa um desconforto por ser artificial. E Voyage, como a vitória final do grupo, eles conseguiram o que nenhum outro artista conseguiu: voltar ao topo das paradas mundiais 40 anos depois e criar uma forma de continuar trazendo shows para sempre, sem nem precisar envelhecer no palco. Tivemos um show e um comeback do ABBA, e o GTA 6 ainda não lançou.